Então, olha só, pessoal, ele vai dizer assim: um avião em voo horizontal voa a favor do vento com velocidade de 180 km por hora em relação ao solo. Na volta, ao voar contra o vento, o avião voa com velocidade de 150 km por hora em relação ao solo. Sabendo que o vento e o módulo da velocidade do avião permanecem constantes, o módulo da velocidade do avião e do vento durante o voo são respectivamente. Então vamos lá. Eu vou ter uma situação de ida e eu vou ter uma situação de volta. Então na ida você tem aqui o avião, certo? Tá aqui, ele está voando. E ele tem uma certa velocidade. Você percebe que o vento, ele está com uma velocidade de mesmo sentido. Então tá aqui. Já na volta, esse avião, ele vai estar com uma certa velocidade, mas o vento vai estar com uma velocidade contrária. E aqui você tem um referencial como sendo o solo. Pessoal, aqui você tem que prestar bastante atenção nos referenciais, ok? Vamos lá. Quem é a velocidade do avião em relação ao solo? É assim que a gente representa isso. Velocidade do avião em relação ao solo. Vai ser a velocidade do avião em relação ao vento, mais a velocidade do vento em relação ao solo. Isso aqui é vetorial. Então vai ser sempre assim. A velocidade do avião em relação ao solo sempre vai ser uma composição entre avião e vento e solo. Agora, vamos colocar isso para ida e para volta? Na ida, o que é que eu tenho? Eu tenho que a velocidade do avião em relação ao solo, e aí eu tiro o vetor. Como os dois estão no mesmo sentido, vetores que estão no mesmo sentido eu somo. Vai ser a velocidade do avião em relação ao vento, mais a velocidade do vento em relação ao solo. Aqui eles estão em sentidos contrários. Então vai ser velocidade do avião em relação ao solo, vai ser a velocidade do avião em relação ao vento, mais a do vento, menos, né, porque eles estão em sentidos contrários, menos a do vento em relação ao solo. Agora eu vou resolver esse sisteminha aqui que a gente acabou criando, né? Que é a velocidade do avião em relação ao solo na ida. Ele diz que é 180. Então isso aqui vai ficar 180 é igual a avião em relação ao vento, mais vento em relação ao solo. Velocidade do avião em relação ao solo na volta vai ser 150. 150 é igual a velocidade do avião em relação ao vento, menos a velocidade do vento em relação ao solo. Meu sisteminha está aqui, agora bora resolver ele. Posso fazer por soma, né? Então, quando eu somo as equações, aqui dá zero. Isso aqui vai ficar 180 mais 150, 330. É igual a 2 vezes velocidade do avião em relação ao vento. Então, velocidade do avião em relação ao vento vai ser 330 dividido por 2. 330 dividido por 2 dá 165 km por hora. Então, essa é a velocidade do avião em relação ao vento. Se eu quiser a velocidade do vento em relação ao solo, ela vai ser 180 menos a velocidade do avião em relação ao vento, 165. Eu vou ter 15 km por hora. Então, ora o vento está 15 por hora indo, ora ele está 15 por hora voltando, onde a gente marca a letra A. Composição de movimentos, tá, pessoal? Prestar bastante atenção nesse tipo de questão.